Maravilha, graça e paz na sua vida hoje. E como vocês estão? Eu sou Eliana Matos dos Santos e quero compartilhar com você mais uma leitura contada do nosso livro Através dos Nossos Olhos. Este querido aqui, 12 Mulheres com Lições Extraordinárias, dirigido por Cristiane Oliveira. Um livro tremendo que eu tenho compartilhado com vocês toda semana. E hoje o nosso capítulo é o capítulo de número 2, Ana, ou no hebraico, Hanai, com H, ou Anai. Quem escreveu este capítulo de número 2 foi a Ivana Mello. Olha só, a Ivana Mello, uma mulher extraordinária, uma mulher cheia da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. A Ivana Mello, mas antes de eu falar um pouquinho dela para você, não é inscrito aqui no nosso canal? Pare agora um pouquinho e se inscreva. Toque no sininho para você receber as minhas notificações. Compartilhe também com mais pessoas, com os amantes dos livros. Compartilhe com amigos, compartilhe nas suas redes sociais. Maravilha? Vamos juntos então? Quem é Ivana Mello? A Ivana Mello é uma pregadora dedicada à palavra de Deus e ao meio ambiente. A Ivana Mello é uma mulher de múltiplos papéis, casada com Sérgio Couto, mãe de Cassiane e de Sérgio Júnior, irmã, tia, amiga, teve pais maravilhosos e agora é em memória. E acima de tudo, ela é uma amada do Pai Celestial. A sua jornada, ela foi formada em teologia como base espiritual, ela é formada em geografia, licenciatura em bacharel, tem experiência profissional em educação, meio ambiente e administração, e ela tem também paixões pelo ministério como pregadora da palavra de Deus, guiada pelo Espírito Santo. Ela é dedicada e comprometida em tudo quanto realiza. Ela tem um amor incondicional pelo Senhor Jesus, confia plenamente na palavra profética e em sonhos impossíveis. A sua missão é agradecer a Deus por sua trajetória e conquista. Ela reconhece a mão de Deus em sua vida e confia no que ainda há de por vir. Ela compartilha a palavra de Deus, utilizando suas habilidades, conhecimentos para inspirar e guiar outras pessoas através da sua fé. Ivana Mello é uma pregadora dedicada que combina fé, paixão pela natureza e comprometimento em transformar vidas através da palavra de Deus. Vou estar deixando aqui na descrição deste vídeo o e-mail da Ivana Mello e o Instagram dela para você estar seguindo, para você estar também adquirindo este livro Através dos Nossos Olhos. O capítulo 2, a Ivana começa com um subtítulo: A oração que mudou a situação. Ela começa escrevendo em 1 Samuel, capítulo 1, versículos do 1 ao 5, narrando a história de Ana. Naquela época havia um homem chamado Eucana, que era levita por descendência e efraimita, porque geograficamente morava na região montanhosa de Efraim, na cidade de Ramataim Zofim, popularmente conhecida como Ramá. Ele tinha duas mulheres, Ana e Penina, e com a segunda tinha filhos. De ano em ano, ele e sua família iam a Siló oferecer sacrifícios a Deus. Eucana levava um sacrifício por Penina e pelos filhos que ela havia gerado.
E por Ana ele levava em dobro, porque a amava muito. Então veja bem, a nossa escritora, a Ivana Mello, ela narra a história de Ana, como que desenvolveu esta mulher extraordinária chamada Ana. E ela era casada com Eucana, em um tempo, em uma época em que o homem podia ter mais de uma mulher. Então ele era casado com Penina e com Ana. Ele oferecia sacrifícios a Deus por Penina e por seus filhos e oferecia o dobro de sacrifícios a Deus por Ana, porque ele amava Ana. Olha que interessante. Ele tinha Penina, que tinha filhos com ela, mas ele amava Ana. Aí Ivana escreveu aqui, a autora, nesse tempo ainda não havia o santuário de Jerusalém, e o local que servia de capital para as tribos de Israel era Siló, onde aconteciam todas as festas perpétuas de Deus e onde estava o santuário que foi transportado do deserto para a terra prometida. De acordo com a tradição e os costumes da época, ficamos sabendo através do código de Hammurabi, criado pelo rei Hammurabi da Suméria, da primeira dinastia babilônica do século 18 a.C., na Mesopotâmia, que Ana foi a primeira esposa de Eucana, pois, segundo o tratado, o homem que se casasse com uma mulher que não lhe desse filhos tinha o direito de devolver a esposa e o respectivo dote e casar-se novamente, ou poderia ter outras mulheres. Então isso é muito interessante, é um conhecimento aí bacana da gente estar aí sabendo que através desse código de Hammurabi, inclusive volta e meia você vai ver citado esse código de Hammurabi aqui neste livro, onde conta cimentos da história antes de Cristo, os contratos que eram feitos. Como a Bíblia relata que Eucana amava Ana, acreditamos que Penina foi a segunda mulher de Eucana, que decidiu continuar casado também com Ana, porque a amava. Por não ter filhos, Ana se angustiava muito, além de sofrer humilhação da parte de Penina por não poder gerar. A Bíblia nos conta que o Senhor tinha cerrado a madre de Ana por um propósito. Aí ela deixa bem destacado: quando entendemos que existem situações em que o Senhor nos impede de realizar algo para que se cumpra um propósito, então devemos descansar, pois há impossibilidades que não dependem de nós. Uau! Você passa por algum momento de impossibilidades na sua vida? Você tem aí algo que você quer muito que venha acontecer? Uma promessa, uma realização que ainda não aconteceu? Você deseja muito e o Pai Celestial, mediante a palavra, já disse para você, você já destacou um versículo bíblico na sua Bíblia, uma promessa, você sabe que é sua e que humanamente falando é impossível. Aguarde, aguarde, vai acontecer porque Deus é bom, vai acontecer porque Deus não mente para nós. Em tudo há um propósito do Pai Celestial. Eu amei esse destaque que ela fez aqui no livro, quando entendemos que existem situações em que o Senhor nos impede de realizar algo para que se cumpra um propósito, então devemos descansar. Descansa no Senhor e aguarde. Ivana escreve: quantas vezes passamos por uma dificuldade em razão de planos que ainda não nos foram revelados. No entanto, Ana nos ensina que devemos ser mulheres resilientes e de fé. Precisamos permanecer acreditando e não desistir de nossos sonhos, apesar de nos sentirmos abaladas
em alguns momentos, dependendo da situação, porque temos sentimentos que nasceram de nossas emoções. Não somos construídas pela inteligência artificial. Somos seres humanos naturais, filhas do Pai e feitas pelas mãos de Deus. Olha que tremendo, gente. Nós não fomos produzidas, criadas pela inteligência artificial, que hoje está na moda fazer coisas, né? Fazer conteúdos com a inteligência artificial. Mas você e eu não fomos criadas assim. Nós fomos criadas pelo nosso Pai Celestial. Você tem um Deus, um Pai grandão que te ama demais, que quer o seu bem e que vai fluir para que tudo aqui nesta terra, para que na sua estimativa de vida você venha cumprir com os desígnios dele. O versículo 6 de 1 Samuel capítulo 1, Penina diz que Penina irritava Ana. Eu e você devemos parar por alguns minutos e refletir quantas vezes já fomos afrontadas por causa da nossa fé, enquanto esperamos no Senhor por uma promessa. Gente, isso aqui é uma pergunta e é algo para a gente refletir. Reflita. Quantas vezes você foi afrontado, afrontada por causa de uma promessa que Deus falou com você e você está esperando, você está aguardando? Você já observou que na maioria das vezes são pessoas próximas? Por exemplo, nossos próprios familiares e amigas queridas, que vêm nos perguntar se vamos continuar insistindo ainda naquilo. O Senhor está nos mostrando através desta história que não devemos desistir dos nossos sonhos. A Ana não desistiu dos seus sonhos. A Ana, ela foi uma mulher perseverante. Vamos ver mais um pouquinho? No Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 7, através de uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, Jesus nos ensina que não devemos desistir daquilo que pedimos de dia e de noite. Eu, Eliana Matos dos Santos, eu tenho a certeza que você clama, que você pede ao Pai Celestial em nome de Jesus, tanto de dia quanto à noite. Você pede que coisas maravilhosas venham a se cumprir, que promessas, que declarações, que confirmações bíblicas venham a se cumprir em sua vida. Você pede, você põe diante dele os teus sonhos, os teus projetos, os teus desígnios. Ali em Lucas, capítulo 18, versículo 7, está escrito uma parábola que Jesus Cristo deu para nós não desfalecermos, para nós não desistirmos, mas orarmos sempre. A oração é uma conversa, é um diálogo com o Pai Celestial. Converse com Ele. Tenha momentos particulares com Ele no seu secreto. E não desista. Seja de dia, seja de noite, seja de manhã, não importa o horário. Não desista dos seus projetos, dos teus sonhos. Não desista daquilo que o Pai já colocou no seu coração. Porque as coisas boas vêm de Deus para você. Por isso que você tem desejado. No versículo 8 de 1 Samuel, capítulo 1, diz o seguinte: que Ana seguia triste, sem querer comer, amargurada, a ponto de seu marido Eucana perguntar: por que você chora? Por que não come? Não sou eu para você melhor do que 10 filhos? O que Eucana não percebia é que, como Ana queria muito ter filhos, não dava para encaixar outra coisa no lugar. Gente, eu amei isso. Eu amei isso. Não dá para encaixar outra coisa no lugar. Gente, eu me emociono, sabe? Porque tem coisas, tem sonhos, tem projetos que você deseja tanto. É plano do Pai, é uma promessa, é um versículo que já foi destacado, que você já até destacou na sua Bíblia.
já saltou aos teus olhos e você disse: é isso, eu quero que seja assim. E tem pessoas que vêm e falam, sabe, se contente, sabe, esquece isso, olha, parte para outra. Olha, gente, não tem como. Eu amei o que a escritora Ivana Mello deixou aqui escrito, sabe? Não dá para encaixar outra coisa no lugar. Não dá para encaixar, gente. Não dá. Não dá para encaixar, não dá, sabe? Para falar assim, olha, faça outra coisa. Eu dou exemplo de mim, gente. Quantas vezes, sabe, eu mesma já disse para mim mesma, esquece esse negócio de querer pregar, de querer falar, de querer ensinar o evangelho para as pessoas, de querer anunciar Jesus Cristo para as pessoas. Faça outra coisa, Eliana. Faça outra coisa. Eu tenho feito outras coisas. Sabe, eu tenho cumprido com o meu ministério de mãe, de esposa. Eu tenho escrito, sabe, eu faço uma renda escrevendo para as pessoas, estou como escritora. Mas nada dessas coisas se encaixa no que o Pai projetou para mim. Quer ministrar Cristo, quer falar de Jesus Cristo, quer anunciar Jesus, quer conduzir as pessoas, ensinar. Um dos meus dons é serviço, um dos meus dons é do ensino de Cristo para Cristo. Não tem como encaixar outra coisa. Eu amei isso. O Elcana disse, não sou... porque chora, tal, não te sou melhor do que 10 filhos. Ele era um marido excelente, um marido exemplar, mas isso não encaixava, isso não substituía o desejo de Ana gerar, o desejo de Ana ter filhos. Por quê? Porque era plano do eterno, porque era plano de Deus para a vida de Ana. Meu Deus, que forte isso. Naquela época, não é como hoje, que uma mulher decide não ter filhos por uma escolha pessoal, muitas vezes pensando em não atrapalhar a área profissional. Naquele tempo, a infertilidade era uma humilhação, era vista até como uma maldição que a mulher levava consigo. Naquele tempo, gente, antes de Jesus Cristo, a mulher que não gerasse, ela era considerada amaldiçoada. Ela era considerada seca, estéril. Sabe, não é como hoje que a mulher, né, as que se diz as empoderadas, né, determinam, falam, né, que não quer ter filhos por N motivos e tal, e tá tudo bem. Cada um ali tem o seu livre-arbítrio e faz dele conforme quer, né? Mas o gerar está na mulher. O gerar está na mulher. Hoje não é tida, a mulher que não tem filhos não é mal vista, não é amaldiçoada e tal, mas antes era assim, a mulher que não tinha filho. Então, você consegue imaginar a dor, o sofrimento da Ana? Então, diante disso, podemos imaginar, a escritora diz, o sofrimento de Ana, que carregou durante anos uma dor de impotência muito grande. Depois que Elcana falou aquilo, Ana levantou-se, muito amargurada, foi para o templo, onde estava o sacerdote Eli, e começou a orar ao Senhor, chorando de forma abundante. Ela devia estar sofrendo tanto que sua forma de orar foi totalmente diferente do que era costume, a ponto de Eli pensar que ela estava bêbada. Você encontra essa narrativa, essa narração em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 11 ao 18. Pois a Bíblia fala que Ana só mexia os lábios e chorava, bem diferente do que os israelitas normalmente faziam, pois se expressavam verbalmente e em alta voz. Dificilmente alguém orava em silêncio. Ainda hoje, no muro das lamentações, os israelenses continuam orando alto e se movimentando para frente e para trás. Então, ainda hoje, lá no muro das lamentações em Israel, os israelenses continuam orando alto. Eles oram em alta voz, audível.
e se movimentam para frente e para trás. Para frente e para trás. Eles oram assim. É o costume deles orarem assim. Nós, os cristãos, também temos o costume de orar em alta voz. Nós temos o costume de falar com Deus a voz audível. A gente tem esse costume. Quando a Ana ouviu aquelas palavras do esposo dela, ela tomou um outro rumo. Ela se posicionou porque chorava, sofria, estava deprimida. Ela se posicionou e foi orar. Foi para o templo orar. E ela orou diferente. Você sabe que tem até uma frase muito usada entre o meio do marketing, né? Que aquela pessoa que faz sempre as mesmas coisas vai colher sempre os mesmos resultados. Por isso que também o nosso Deus diz na sua palavra para nós não usarmos de vãs repetições. O que é vãs repetições? É orar, é falar sempre a mesma coisa para Deus. Amados, tenha Deus como seu Pai Celestial. Se aproxima dele com ousadia, como está escrito em uma das cartas no Novo Testamento. Entra na presença dele pelo novo e vivo caminho e com ousadia, tranquila, como uma filha amada, como um filho amado. E conversa com ele. Conversa sobre os seus desejos, sobre os seus planos, sobre os seus sonhos. Não fique mais usando de vãs repetições. A Ana tomou uma posição depois da conversa com seu marido Eucana. E ela orou diferente. Sabe, ela orou falando, ela orou alto, ela orou com choro, ela orou com súplica, meu Deus, sabe, ela orou, gente, diferente. Sabe, Deus está conduzindo você a tomar uma outra posição, sabe, a orar diferente, a orar acreditando no que Jesus Cristo já fez por você. Mediante Jesus você já é mais do que vencedora, mais do que vencedor. Podemos imaginar o sofrimento de Ana e a humilhação que sofria, a escritora Ivana diz, por parte da sua rival Penina. Era um sofrimento diário, uma vez que viviam debaixo do mesmo teto e ainda tinha de ver os filhos de Penina andando e correndo de um lado para o outro, chamando mamãe e papai para lá e para cá, enquanto ela não tinha ninguém para chamá-la de mamãe. Ana, como uma mulher estéril, devia pensar em seu futuro triste, pois se ficasse viúva, viveria na miséria. Afinal, não teria filhos e netos como descendentes para cuidar dela. Para a sociedade da época, Ana era uma mulher amaldiçoada por Deus. Entretanto, naquele momento, ela parou de olhar para si, para a sua esterilidade, para suas limitações, suas angústias e frustrações e decidiu se submeter de corpo e alma ao propósito de Deus para a sua vida. Meu Deus! Que tremendo isso aqui. Gente, é horrível, assim, dói, é angustiante a gente olhar, sabe, e ver que o outro está indo, está conquistando, avançando, e a gente não. Porém, Deus, na sua infinita graça, amor e misericórdia, nos sustenta, nos conduz, e nos faz até nos alegrar com o crescimento, com o desenvolvimento, com a desenvoltura do próximo, com as conquistas do próximo. Ele, na sua infinita graça, nos livra das invejas, nos livra e nos conduz com sabedoria a conquistarmos também. Porque Ele ama que as suas filhinhas amadas, que os seus filhos amados obtenham sucesso, crescimento, conquistem, dominem aqui nesta terra.
Observe que exatamente ali onde imaginou que podia se refugiar aos pés do Senhor, Ana foi afrontada pelo próprio sacerdote. Sabe, quando a Ana tirou os olhos do seu problema, da sua esterilidade, eu me lembro aqui, gente, que eu fui chamada de estéril. Eu me casei com 34 anos de idade. Nós nos casamos em abril de 2007 e em abril, maio, junho eu estava completando 35 anos de idade. Eu passei 7 anos em oração, em busca para que o meu José Roberto chegasse na minha vida e nós nos casássemos. E depois, já no primeiro ano de casado, eu já queria ter filhos. E eu comecei a passar para os médicos particulares e tal, de convênio, e eu fui chamada de estéril. Um dos meus ovários não ovulava. E eu fui chamada, o médico escreveu, esterilidade. E eu tinha que começar um tratamento sério para gerar, para ser mãe. E foi difícil. Eu passei quase 3 anos para conseguir pegar o nosso primeiro filho, gerar o nosso primeiro filho. E foi muito doloroso. A primeira gestação teve um aborto espontâneo. Não foi nada fácil. Voltando aqui para a leitura, eu conto um pouquinho mais sobre isso no decorrer. A Ana, assim que ela se posicionou e foi orar e foi clamar a Deus, ela foi tida, ela foi afrontada. Você já foi afrontado pelo seu modo de orar, pelo seu modo de fé? Eu já fui afrontada pelo meu falar na língua dos anjos. Eu já fui afrontada, gente, meu Deus, pela minha fé. Eu já fui afrontada, sabe, pelo modo que eu falo, que eu gesticulo, que eu oro na presença de Deus. E a Ana foi também. Ela foi tida como bêbada pelo sacerdote do templo. Meu Deus. Porque como ela só movia os lábios, ele achou que ela deveria estar bêbada e a repreendeu dizendo: até quando estarás embriagada? Aparta de ti este vinho. Você pode confirmar em 1 Samuel capítulo 1, versículo 14. A Ana tinha todos os motivos para se revoltar naquele momento. A maioria das pessoas, segundo a escritora Ivana Mello, escreveu, não sabe ouvir críticas calada, muito menos quando são infundadas. Mas a Ana soube. Ela era uma mulher de personalidade firme e tinha decidido buscar o seu propósito, apesar de ter todos os motivos para desistir. Então Ana fez um voto com Deus, pedindo para ele se lembrar dela e prometendo que se ele concedesse o desejo do seu coração, se lhe desse um filho homem, ela o entregaria a ele. Então veja bem, gente, receber a bênção, o milagre, a resposta do Pai Celestial é um processo. É um processo. Na medida que vamos galgando na nossa comunhão, na nossa jornada, na nossa busca com os nossos irmãos, na nossa igreja local, no nosso secreto, sabe? Nós vamos sendo preparados, para receber as nossas bênçãos, os nossos milagres, as nossas respostas. A Ana não afrontou o sacerdote. A Ana não tirou satisfação com o sacerdote. A Ana se manteve firme. A Ana não bateu boca com o sacerdote. Amados, não tire satisfação, não bata a boca com as autoridades espirituais que Deus levantou na sua vida.
Não bata de frente com o sagrado, com a palavra de Deus, com as escrituras. Sabe? Um dia desse eu atendi um jovem, ele disse: ah, mas é muito difícil, que negócio é esse? Sabe? Que Deus está dizendo aí. Eu disse: não é difícil não. Com Deus não se bate boca, porque Ele é Deus, Ele não muda. Ele é Senhor. Ele é o nosso Pai. É fácil batermos boca com a Sagrada Escritura, sabe? E entrarmos na fila ou entrarmos na multidão de pessoas que não busca, que não ora, que não se posicionam, que querem ficar numa zona de conforto, que querem viver aqui nesta vida só para o seu bel prazer. Ele é Deus, amados. Confia nele, acredite nele. Ele fará. Um cantor cantou: é fácil demais, a gente é que complica tudo. E é verdade. Nós, seres humanos, queremos sempre nos justificar, sabe? Do porquê que eu não vou à igreja, do porquê que eu não tenho comunhão com meus irmãos, do porquê que eu não quero uma célula na minha casa, do porquê que eu não quero conviver em célula com meus irmãos, do porquê, sabe? A gente quer sempre se justificar. A gente quer sempre se esquivar do plano eterno. Não se esquive do propósito, dos desígnios de Deus para a sua vida. Olha o que a Ana fez. Como Ana não estava disposta a perder a sua bênção, diz a escritora Ivana Mello, respondeu ao profeta com toda cordialidade, que não estava bêbada, mas atribulada, e que havia feito um pedido muito importante naquele momento ao Senhor. Que lindo, meu Deus! A oração de Ana não foi apenas uma petição a Deus, mas uma grande lição para nos mostrar que toda oração é uma exaltação ao Senhor. A sua oração, o seu clamor, o seu gesticular diante do Pai, o levantar das suas mãos, a sua voz é uma exaltação ao Senhor. Naquele momento ela virou a chave e abriu a porta para receber o seu milagre. O sacerdote Eli respondeu-lhe, 1 Samuel capítulo 1, 17, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que você fizeste. Ai, que lindo, meu Deus! Ela recebeu o seu milagre. Ela destaca aqui, a escritora, a Bíblia nos mostra que naquele momento Ana tomou posse da sua bênção e realizou o download de sua herança como filha do Eterno, porque acreditou e levantou-se dali de outra forma. Ela não foi mais a mesma quando ela saiu daquela oração. 1 Samuel capítulo 1, 18, está escrito, diz que ela não estava mais triste, a Ana, e seguiu o seu caminho confiante de que Deus atenderia a sua petição. Ela saiu de lá em paz e foi ao encontro do seu esposo Eucana, agora com outro posicionamento, sem se importar com as provocações, que a Penina lhe fazia. Quantas palavras positivas nós escutamos, mas acabamos acreditando nas negativas. Ana tomou posse da palavra do profeta e mudou a sua atitude depois de se derramar para o único que poderia lhe conceder aquela bênção. Quantas vezes nós buscamos soluções em pessoas e em ferramentas que estão ao nosso alcance e colocamos a oração como a última alternativa, quando deveria ser a primeira? Amados, a oração, essa conversa com o Pai Celestial, não pode ser a última alternativa. Ela tem que ser a primeira. Isso demonstra a sua fé, a sua confiança, a sua fidelidade no Pai Celestial. Ela precisa ser a primeira coisa a ser feita. Hoje mesmo, um dos nossos filhos, aconteceu aqui inusitado, tal,
E eu já me lembrei e me posicionei segundo o Espírito Santo de Deus e falei: filho, vamos orar. E eu já coloquei a mão ali na cabecinha dele e ele confiou e oramos e aquele mal passou. Coloque a oração em primeiro lugar. Vem um diagnóstico médico, não fale com ninguém, fale primeiro com o Pai. Porque está escrito: como Jesus é, assim é você. Fale primeiro com o Pai. Ore a Deus primeiro. Exponha para Ele primeiro. Se Ana vivesse hoje, em nosso tempo, com certeza iria procurar primeiro um médico ou fazer uma inseminação artificial. Mas não, ela se derramou aos pés do Senhor. Eu me lembro que o médico disse para mim: tem meios, faça uma inseminação artificial, tem remédios que você pode estar começando a usar. Mas eu me recordo perfeitamente, sabe, que eu fui orar, sei de todos ali os métodos que os sacerdotes, que os pastores da época colocavam, sabe, eu engravidei, gente. Mediante a palavra de Deus, eu engravidei do nosso primeiro filho. E depois engravidei do segundo filho. Não fiz nenhum método dos médicos. Os meus métodos foram da palavra, foram de Cristo, mediante os meus pastores da época. Que Deus os abençoe a todos, em nome de Jesus. Em seguida, ela foi testada em sua maturidade e gestão e emoção, e acabou recebendo uma palavra profética, que era tudo o que ela precisava para se levantar e retornar para Ramá muito feliz. Quantas de nós precisamos aprender essa lição com Ana? Quantas precisam ser indesistíveis? Gente, a gente precisa aprender a sermos mulheres e homens de Deus indesistíveis. Lá na nossa oração de intercessão, uma das nossas irmãs intercessoras disse: eu passei 17 anos orando, buscando, intercedendo para que o meu marido viesse para Jesus Cristo. 17 anos. Meu Deus, fala sério, gente. E o marido dela hoje é um homem de Deus convertido. Eu passei quase 3 anos em oração e em busca para gerar o nosso primeiro filho. Eu passei 7 anos em oração e em busca para me casar com meu marido, para que o meu marido se achegasse e se apresentasse a mim, sabe? Não vai ser preciso você passar anos para que algo que você tanto deseja venha acontecer, para que algo de Deus, para que promessas e afirmações do Pai Celestial venham acontecer em sua vida. Hoje mesmo, tudo pode ser mudado aí, mediante a sua fé, mediante a sua busca a Deus. Hoje mesmo. Basta não desistir e saber que Deus está no controle de tudo e não existe impossíveis para Ele. Não existe impossíveis para Deus. Como a escritora bem colocou, não existe. Hoje é o dia de você ser curada emocionalmente, fisicamente e espiritualmente. Mergulhe na presença do Senhor para se libertar, quebrar as algemas e receber a sua paz de volta. Aquela que vem de Jesus e que o mundo não lhe dá, porque excede todo entendimento humano. O Senhor é aquele que restitui todas as perdas de nossas vidas. Ele nos ouve. Por isso, neste momento, faça como Ana e diga ao Senhor com toda a sua fé aquilo que você pensa de dia e de noite, que arde em seu coração e que o faz os seus olhos brilharem só em pensar na sua realização. Tome posse da sua bênção
e já começa a agradecer a Deus por aquilo que ainda vai receber dele. Uau! Que bonito, meu Deus! A escritora diz mais: como essa história, verificamos que sem Deus não vamos a lugar algum. Nós vimos e sentimos o sofrimento de Ana e todo o processo que ela passou. Também vimos que ela só teve o desejo de seu coração cumprido quando incluiu Deus em sua história. Queridos, inclua Deus na sua história. Inclua Deus no seu cenário. Inclua Deus nos seus projetos, nos teus sonhos, nas suas metas, nos seus propósitos. Sabe por quê? Porque antes da fundação do mundo está escrito: você já era. Antes da criação do mundo, você e eu já estávamos nos planos do eterno. Sabe? Ele foi programando, ele foi fazendo coisas lindas, escolheu sua família, sabe? Para você chegar, para você nascer. Ele foi fazendo coisas lindas, extraordinárias, para que você fosse, sabe? Para que você tivesse essa identidade linda em Cristo Jesus. Confiando nele e entregando, além da sua aflição, o filho que ela tanto desejava antes mesmo dele existir. Ana foi detalhista em sua petição e fez um voto, e assim aconteceu conforme ela pediu a Deus. Você pode confirmar em 1 Samuel capítulo 1, versículo 11. Ela votou, ela fez um voto a Deus, sabe? Converse com o Pai. Na verdade, a Ana, ela não tinha noção, sabe, do que ela estava falando em si, mas foi isso que ela fez um voto: se o Senhor me der esse filho, homem, ele vai ser teu. Ele vai ser teu, ele vai ser sacerdote. E, gente, olha que lindo o que a escritora escreveu. Conversando com algumas pessoas, elas me disseram que não sabiam orar. Todos nós sabemos orar, porque orar é conversar com o Senhor. Jesus nos ensinou especificamente a oração do Pai Nosso, e em vários momentos podemos observar nas Escrituras como ele se dirigia e conversava com o Pai. A oração não tem uma regra, porque é uma conversa com Deus. É um bate-papo de intimidade com o Senhor. Ele é o nosso Pai, está sempre pronto a nos ouvir. Não precisamos de um método, de uma hora agendada ou de um lugar especial para falar com Ele. Na verdade, na Sagrada Escritura está escrito que ninguém sabe orar como convém. Gente, ninguém sabe orar como convém. Ninguém tem método de oração perfeita. É como diz um professor meu, sabe, entra no seu quarto, num lugar, sabe, só seu, que ninguém vai te atrapalhar, coloca uma cadeira vazia ali e fala assim: Jesus, sente-se aqui, que eu quero conversar com o Senhor. E começa a conversar com o Pai, em o nome de Jesus. Diga para ele: Jesus, eu estou aqui. E eu sei que o Pai, o Senhor e o Espírito Santo está aqui. E vai abrindo o seu coração para Ele. Ele, segundo a escritora diz, é o nosso Pai, está sempre pronto a nos ouvir. Não precisamos de um método, de uma hora agendada ou de um lugar especial para falar com Ele. A escritora Ivana também diz: eu costumo falar com Deus quando estou andando na rua, quando estou lavando a louça, tomando banho, porque Deus é um Pai presente. Ele está o tempo todo ao nosso lado, pronto a nos ouvir e nos atender. E a Bíblia nos diz que os planos dele são maiores e melhores do que os nossos. Deus se agradou do voto da Ana, que pediu um filho e prometeu entregá-lo para servir a Deus todos os dias da vida dele. Aquela foi uma oferta voluntária de amor que Ana fez, pois não havia uma prática comum naquela época de oferecer o primogênito. Depois disso, ela foi para casa,
teve relações com seu marido Eucana e os dois tiveram um filho chamado Samuel, que significa Deus ouve, ou pedido a Deus. Isso está em Samuel, 1 Samuel capítulo 1, 19 e 20. Quando a criança foi desmamada, Ana o levou para o templo em Siló e o entregou ao sacerdote Eli, cumprindo o seu voto. Algumas pessoas não entendem e perguntam, ela queria tanto um filho, pediu, Deus deu e ela o entregou de volta. Mas Deus deu a Ana outros 3 filhos e 2 filhas. Olha, gente, que incrível essa mulher, Ana. Que mulher extraordinária. Ela pediu e ela o entregou para Deus. E Deus deu para ela mais 3 filhos e mais 2 filhas. Que lindo! E o sacerdote, o Samuel se tornou um sacerdote e o juiz do povo de Israel. O mais interessante de tudo, diz a escritora Ivana, nessa história foi que ela pediu apenas um filho homem, só que nem imaginava que seria esse o filho, mas Deus faz sempre muito mais do que pedimos ou imaginamos. E o filho que o Senhor deu a Ana foi o último dos juízes. Ele foi sacerdote e o último juiz. Naquela época, quem comandava as tribos de Israel não era um rei, mas um juiz. E Samuel, além de ser o último juiz designado por Deus, foi também o profeta que o Senhor enviou para ungir o primeiro rei, Saul, e depois ungiu o segundo e mais amado dos reis de Israel, que foi Davi, além de ser boca de Deus na terra. Ivana destaca bem, a escritora, quantas pessoas você conhece que costumam fazer as coisas sempre da mesma maneira, buscando atingir os resultados diferentes. Ajude essas pessoas a fazerem diferente, dizendo a elas que antes de procurarem pessoas e coisas, devem se derramar aos pés do Senhor e colocar todos os seus planos e desejos nas mãos dele. Foi o que nós falamos no início, né? Faça diferente, faça a diferença. A Ana teve um outro procedimento. Sabe, amados, escolhe sempre regozijar no Senhor. Escolha sempre confiar no Senhor. Escolha sempre se derramar aos pés do Pai, em o nome de Jesus, que você vai ver a diferença. As bênçãos virão e alcançarão você. Em 1 Samuel, capítulo 2, 1 ao 10, Ana entoou uma canção linda, agradecendo a Deus. Então, essa história de Ana nos faz ver que não existe nada que seja impossível para o nosso Deus. Quem sabe nesse momento você esteja enfrentando uma esterilidade em sua vida, talvez na área familiar, ou emocional, ou financeira, espiritual, mas como vimos, o Deus que mudou a sorte de Ana, esse mesmo continua vivo e ativo, pronto para ouvir a sua mais sincera oração. Que lindo, meu Deus! Essa foi a leitura contada do capítulo de número 2. Resumidamente, você quer mais detalhes desse capítulo da Ivana Mello? Vou deixar a descrição aqui vou deixar a descrição aqui no vídeo para você estar adquirindo esse livro, para você estar tendo mais detalhes do capítulo de número 2. Está gostando da leitura contada? Se inscreva no canal, curte, toque no sininho para receber as notificações e compartilhe com mais pessoas. Compartilhe com os amantes dos livros. Compartilhe com uma mulher que é tida como estéril. Compartilhe com pessoas que estão passando por momentos difíceis em suas vidas. Maravilha? Até o próximo capítulo 3 sobre Esther, Hadassah. Tchau, tchau!